Olá, um ótimo dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, convido você a orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, pedimos a Tua bênção, Senhor, no dia de hoje. Nos abençoe para que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, o texto-chave desta semana é: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça, cumpra seus votos para com o Altíssimo, invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você vai me glorificar. Salmos 50, 14 e 15. Bom, hoje é segunda-feira, dia 13 de março, né? Já chegamos no meio do mês, olha, daqui a pouco é abril, né? Os dias são corridos, né? Vamos lá. Tema de hoje: confia em Deus e não em seus recursos, né? Aqui Deus vem dando para nós uma advertência: confia em Deus, né? Não confie nos seus recursos, porque o que a gente tem, uma hora ou outra, pode se acabar e nós ficarmos sem nada. Por isso que a gente tem que confiar em Deus, porque é Deus que vai nos manter e cuidar de nós, né? Nos momentos mais difíceis, assim como está dizendo o nosso texto-chave da semana. Vamos lá então. Com base na experiência de seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber que quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos soldados, é Deus que dá a vitória. Está lá em 1 Samuel 14, de 1 a 23. Se você quiser dar uma olhada lá, né? Vê só. Então Deus é Ele que nos dá a vitória. Não importa como, talvez você não adianta ter muitas coisas, muitos soldados, soldados treinados. Se Deus não ajudar, né? Tem aquele outro verso lá que diz assim: se Deus não guarda, para que os guardas, né? Então, por isso que nós temos que confiar em Deus. Por que Davi decidiu numerar Israel ou contar os seus soldados? Por que Davi decidiu ter essa atitude, né? Mas, diante dessa atitude, por que Joabe, o comandante dos exércitos, o aconselhou contra isso? Quer dizer, ele tomou uma decisão, mas o soldado dele falou: olha, cuidado, isso daí não é bom, isso não é uma boa decisão. Falou isso para o rei, né? Porque ele poderia falar com o rei, porque ele era o comandante dos exércitos. Mas Davi, mesmo assim, né, continuou em frente com a sua ideia. Ele não estava errado, né? Não estava errado em pedir para contar os soldados, mas não era esse o fato, né? O fato é que Davi pediu para contar os soldados, mas, né? Porque ele queria saber ali como é que estava, né? O número de pessoas que ele podia comandar, de soldados, como estava o seu exército, porque ele queria se vangloriar, né? Eu sou um rei muito poderoso, eu sou um rei. É porque Davi era um homem de guerra, era um soldado valente, né? Então ele queria, né, se sentir mais poderoso ainda diante das nações, né, que ali estavam. Ele queria saber quantos israelitas estavam sob o seu comando para se orgulhar. Olha, poxa vida, eu sou um rei muito poderoso, né? Olha o perigo de confiar, né? Lembra lá na história que a gente estudou na lição passada, falando de quando o povo de Deus venceu, né? Venceu a cidade de Jericó, mas não foi o povo que venceu. Quem venceu aquela guerra foi o próprio Deus, né? Quem derrubou os muros foi Deus. E depois da guerra, o povo, né, os soldados, né, Josué e os outros ficaram assim, né? Agora nós estamos com tudo, né? Agora não tem ninguém para nos derrotar. Aí chegou o momento, tinha uma cidade ali bem pertinho ali. Eles viram ali, vamos lá derrotar aquela cidade lá tem pouca gente, nem precisa levar muitos soldados, leva só uns 3.000 aí que já dá conta do serviço. Nem consultaram a Deus, né? Eles nem se preocuparam em consultar. Quando foram lá, perderam a guerra.
o maior número de soldados, né, foram lá e perderam a guerra por um pequeno exército. Por quê? Não permitiram que Deus os ajudasse, não pediram aconselhamento para Deus, não quiseram que Deus os ajudasse. A gente não precisa de Deus, não vamos incomodar Deus com isso, não. Vamos lá, né? Que a gente consegue essa batalha aí. Por lá, que derrota, foi ultrajante para o povo de Deus a derrota. Então, muitas das vezes, nós também se comportamos dessa maneira, né? Ficamos, eu tenho aqui, eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Essa é a ideia. Eu quero, eu posso e eu consigo. E sai, aí vai tomar essa atitude que Deus não agrada a Deus. Não agrada a Deus, né? Vamos lá então. Jobe estava apreensivo quanto à ordem arrogante de Davi. Foi uma ordem muito arrogante, né? De fazer esse pedido. Não, vai lá e conta, eu quero saber. E ele foi feito o censo, ele foi lá, né? Contou a todos e era muito soldado, não era pouco não, viu? Se você acompanhar aí, você vai ver que era muita gente. E aquilo lá encheu Davi, né? E ele foi para a guerra e perdeu a guerra. Mais uma vez, a presunção superou a razão, né? Ele foi lá e perdeu a guerra. E aí, o que acontece? O que falou lá Samuel? O que Joabe falou para ele? Por ele ser arrogante? Que esse comportamento, que esse recenseamento traria castigo não somente para o rei, mas também para os cidadãos inocentes, os quais Joabe cita como servos de Davi, né? Olha, você não vai trazer o resultado ruim, não somente para você, mas para toda a nação, né? Davi, ele foi um grande rei e pastor do seu povo. E isto influenciou na vida de todas as pessoas. Por ele ser pastor, o rei dessas pessoas, dos seus concidadãos, isso trouxe prejuízo para toda a nação. Então, esse que é o perigo de a gente tomar certas atitudes. Ela talvez não vai ser eu que que vou passar por provações, dificuldades pelas minhas atitudes. Pior é quando eu levo a minha família a passar por problemas na qual eu escolhi fazer, né? Por coisa que eu tomei a decisão de fazer, sem consultar a Deus. Então nós, como líderes de família, pais e mães, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque pessoas inocentes vão sofrer por causa das minhas atitudes que não são do agrado de Deus. Por isso, meu filho, uma vez eu ouvi uma frase, né? Um pastor a família foi conversar com o pastor, falou: pastor, vai lá conversar com meu filho está rebelde, ele não quer vir para a igreja, e por favor ajude lá, vê se consegue falar para ele. Aí o pastor virou para ela assim: você está me chamando para ir lá falar com o seu filho, mas todos os sábados, após o culto, na hora do almoço, você come o pastor? Como é que você chama para ir lá? O que ele quis dizer com isso? Que todas as vezes, quando terminava o culto, provavelmente na hora do almoço, falava mal da pregação do pastor, falava mal dos irmãos da igreja, e depois, agora que o filho quer sair da igreja, vem buscar ajuda, né? Mas se o erro está no líder da família, que o próprio líder da família não cuidava, falava mal da igreja, falava mal dos irmãos da igreja assim que o culto acabava, qual é a criança? A criança vai pegar o mesmo sentimento que o pai e a mãe têm e ia passar para os filhos, né? E certamente os filhos não queriam ir para a igreja. Tem muitas famílias que os filhos não vão para a igreja por culpa dos pais, né? Pelo culpa que dos pais, como eles se comportam em casa depois que acaba o culto, falando mal de todo mundo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aqui, Davi, ele responsabilizou toda uma nação. Você é responsável pela sua família, ok? Em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no governo, né? Ou em nossas contas bancárias, mas em todas as crises mencionadas na Bíblia,
Quando as pessoas confiaram em Deus, olha só, ele honrou a confiança dela e a sustentou. Então, Deus quer que você acredite nele, confie nele, tenha esperança nele, tenha fé nele. Então, hoje, o que a lição está querendo passar para nós? Não confie nas coisas. Não confie em coisas, porque você pode se decepcionar. Confia em Deus, porque as coisas passam, né? Tudo passa, mas Deus permanece para sempre. E você também vai permanecer para sempre se você confiar em Deus, né? Bom, vamos acertar as nossas contas para com Deus, saldar as nossas dívidas, ser generosos, né? Segundo o que nos foi dado. Nós temos que ser, além disso, nós não podemos ser orgulhosos, né? Não podemos ser gananciosos, ser egoísta. Nós temos que dividir as bênçãos que Deus nos dá, abençoar outras pessoas com as bênçãos que nós temos que ser uma bênção na família das pessoas, porque Deus me abençoou e aonde você passar, você também tem que ser uma bênção, né? Se já precisamos de Deus antes, com certeza vamos precisar ainda de Deus. Então Deus fala assim para a gente, que nós temos que fazer de Deus o nosso melhor amigo, confiar a Ele tudo. Nós temos que confiar em Deus em tudo. E Deus te abençoe, que Deus te guarde toda a tua família, e você possa ser uma pessoa, uma luz a brilhar para outras pessoas. E essa luz que brilha é Deus na sua vida. Você, meu amigo e minha amiga, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a se inscrever. Você que já se inscreveu, não se esqueça de ativar o sininho e dar o seu joinha aí para continuar nos ajudando, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo estudo!